Olá, gente, como vai? Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa semanal Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o senador Wanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, goiano como eu. Muito obrigado. Eu que agradeço, Walter, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa comissão, cenário político, ou seja, o assunto que você quiser tocar nele aí, fique à vontade. Uma das coisas que a gente ouve é que, além da Comissão de Constituição e Justiça, a CAI é a comissão mais poderosa do Senado. Também é poderosa em outras casas. Mas qual, e eu até brinco aqui com o nosso programa Questão de Ordem, o que está na ordem do dia lá? Olha, nós estamos num debate agora intenso sobre a reforma tributária. Criamos ali um grupo de trabalho, né, com senadores e senadoras, e esse grupo é coordenado pelo senador Efraim. Então, com a audiência de amanhã, nós já vamos ouvir aí mais de 50 setores, para que a gente possa estar oferecendo ali ao relator Eduardo Braga, né, condições para que ele até possa aperfeiçoar cada vez mais o seu relatório, já que aprovou na Câmara, mas com certeza no Senado Federal, com o número de emendas já que vai ser apresentado, vai ter que aperfeiçoar, melhorar o texto, né? Há um desafio com relação ao tempo, né, senador? Porque inicialmente foi falado aqui que esse relatório seria votado em outubro. Nós estamos fazendo essa entrevista aqui, hoje são 3 de outubro. O senhor acredita no cumprimento desse prazo? Walter, nós estamos no nosso grupo de trabalho, nossa comissão está no calendário do relator, Eduardo Braga. Então, nós estamos obedecendo, inclusive amanhã é a última audiência pública, porque ele já tem intenção de estar apresentando o seu relatório, passando o feriado, apresentar o relatório. Então, agora, a pergunta que você faz sobre o tempo, realmente é a preocupação de todos. Na nossa comissão ainda na CAI, nós temos ali aproximadamente de 60 a 70 setores em requerimentos que foram aprovados pelos senadores e senadoras que não foram ouvidos ainda. Então, acredito que se precisar de um novo prazo, com certeza Eduardo Braga vai marcar um novo prazo para a apresentação do seu relatório e principalmente votação na CCJ em seguida em plenário. O que a gente acompanhou como certo é que haverá alteração no texto aprovado pela Câmara. Então, essa votação do Senado, ela certamente seguirá não sei se a parte da PEC, mas certamente a parte da PEC, com certeza, irá para a Câmara novamente. Olha, com certeza... Ou vão tentar fazer com que... Não. Para não voltar para a Câmara, tem que votar o texto original que veio. Então, já é público e notório que vai haver mudança. O próprio relator já disse que vai ter mudança em alguns pontos que estão sendo mais polêmicos. Então, volta para a Câmara. Se a Câmara mexer novamente, alterar o que o Senado fez, volta para o Senado. E vai e volta quantas vezes for necessário até que se haja um acordo sobre o tema da reforma tributária. Senador, então, o senhor é um político que conhece bem municípios, foi prefeito, se não me engano, mais de uma vez, ali senador Canedo, em Goiás, conhece a realidade. O cidadão não vive no Estado, não vive na União, ele vive no município. Os prefeitos têm se mostrado preocupados com relação à reforma tributária, da forma como ela foi aprovada. Eles têm razão? Com certeza, com certeza. Eu já fui, além de ser prefeito, eu fui presidente de associação de municípios, né? Então, você pode ver que todo ano os prefeitos estão aqui com o pires na mão, pedindo 1% a mais, né, que o Pacto Federativo seja aprovado. Realmente o problema está no município, mas cada ano que passa vai colocando-se mais atribuições aos municípios e pouco recurso. O município, que quiser ter uma boa segurança pública, ele tem que assumir os custos da segurança pública. É o banco de horas da Polícia Militar para ter um horário de folga, para ter mais policiamento, é a delegacia, é o fórum. Então, são muitas as atribuições que foram passadas para o município, certo? Isso sem ir os recursos. O município arca, mas constitucionalmente os recursos não vão. Até defendimos na época, e os prefeitos, as associações até hoje defendem, que se municipalize a segurança e passe os recursos para o município. Aí cada um vai fazer a segurança de acordo com a sua realidade. Então, os municípios têm sim, têm razão.
Se nós pegarmos a reforma tributária, grande parte que vai agora nessa primeira etapa dos municípios e dos estados. A União vai ficar com pouca coisa nessa primeira etapa, em torno de menos de 400 bilhões de reais, que vai entrar de uma arrecadação que ela tem de 2 trilhões e 300 bilhões por aí, né? Já os municípios, onde está o problema, como você falou, da arrecadação de 220 bilhões somente, certo? Vai se entrar na primeira etapa, essa primeira fase na PEC, mais de 100 bilhões de reais. Os estados, em 800 bilhões de arrecadação, vai entrar 650 bilhões. Pois é, o governador de Goiás tem sido um dos críticos da reforma tributária, aliás, talvez um dos mais críticos da reforma tributária, porque Goiás, esses estados que têm população menor, mas têm grandes investimentos, empresas acabam perdendo. Como é que vai ser essa saída? Já tem alguma ideia de quanto vai ser essa alíquota, senador? Tem os estudos. O próprio governo apresentou uma alíquota que vai de 25% e no cenário conservador é 27%. Já tem o Instituto Mauro Borges, que é do estado de Goiás, do nosso estado, que é um excelente instituto, tem credibilidade, foi a 28%. As independentes, essas consultorias independentes, chegou a 30%. Mas nós temos muitos setores que ficou de fora da reforma, né? A alíquota reduzida, ou diferenciado, ou alíquota zerada, que hoje tem, por exemplo, o setor de saneamento. É um setor que ficou de fora. O setor elétrico ficou de fora, certo? Aquelas tarifas que tem, que são subsidiadas. Os biocombustíveis, né, que a maioria das pessoas que investiram no biocombustível, o produtor rural ou os empresários, tanto o nacional como o estrangeiro, investiu com a garantia que ia se misturar X% no óleo diesel, e isso aí foi, né, diminuiu bastante. Nós vamos trabalhar para ver se chega o maior isso que pode, talvez até 20%, mas ficou de fora. Então, tem muitos os setores. Eu tenho recebido ali no meu gabinete, no meu estado, inúmeros setores. Pois é, o senhor acabou de tocar na questão do combustível, dos biocombustíveis, e aí, já que o senhor está abrindo a porta para a gente entrar no agro, é um setor também que está muito preocupado com as taxações. O agro é responsável por metade das exportações brasileiras, por 1/4 do PIB, e sempre segurou, né, o rojão na hora que a coisa está difícil no Brasil. Não é justo que pague a conta mais cara de uma reforma. Eu sei que a indústria reclama, os setores todos reclamam, mas já que nós estamos no nosso canal aqui, que é voltado ao agro, o que o senhor acha que é possível fazer? Aumentar esse limite de isenção, parece que foi 3 milhões e 600 de faturamento. Tem a questão também, preocupados que estão com a questão da exportação, porque às vezes a agroindústria entra na taxação, mas ela também é fruto do agro. De que forma resolver essas questões? Bom, na verdade, o agro, já por uma emenda que foi apresentada na Câmara dos Deputados, ele tem uma redução. Já agora, o momento, já tem uma redução, se eu não me engano, é 60% de redução. Agora, o momento, Walter, é de fazer conta. Nós estamos debruçados fazendo contas de todos os setores, né? Setor do agro, setor dos serviços. Aéreos. Então, fazendo conta. Que você, né, tem setor que está super contemplado, né? As cooperativas mesmo estão contempladas, né? Chegou para nós numa reunião, eu trabalho muito com o cooperativismo, nós fomos contemplados na reforma. Então, tem alguns setores, a indústria mesmo, você pega a nota da CNI, não, foi contemplada, né? A CNI dizendo que foi contemplado. Mas quando você chega em algumas federações, como é o caso do estado de Goiás, né, que tem os incentivos e tudo, então ali quando você pega parte, inclusive do presidente Sandro Mabel, já é um pouco receoso com o que foi hoje, aprovado, que a indústria, né, vai ser sobretaxada. Então, está todo mundo faria pouco, meu pirão primeiro, né? Tem muita gente que às vezes está falando porque ouviu o outro falar, mas não fez a conta. Eu gosto de fazer conta, certo? Mas esse número que vocês chegaram, você pode abrir esse número, como é que vocês acharam um número aí, por exemplo, de 25%? Foi a pergunta que eu fiz para a economia. Se vocês estão dizendo que é de 25% a 27%, quero saber, abriu esses números e foram abertos, né? Jogaram o estudo para nós. O que entrou na Câmara era 20,5%, que era
a base lá, com as emendas e os setores que entraram, como o agro, entrou o setor de saúde, do transporte, que é aquele que tem tarifa reduzida, que tem a tarifa zerada, a cesta básica e tudo, então foram aumentando. Agora, a preocupação é o seguinte, a quantidade de setores que ficou de fora, né, se for incluído, qual vai ser essa alíquota que nós vamos chegar? Porque, na verdade, nós não temos almoço de graça. Se entra algum setor, vai mexer na alíquota. Qual que vai ser a trava dessa alíquota? Vai ter a trava? Como o senhor falou, não tem almoço grátis. Então, será que não teria sido melhor, se não primeiro, mas paralelamente, a reforma administrativa? Porque nós estamos tratando aqui de simplificação, de unificação de impostos. A proposta era não aumentar nada, mas não sei se isso vai ser possível. Mas, de qualquer forma, o governo briga para poder ter déficit zero no ano que vem. Ninguém acredita muito nisso, mas sem cortar despesas, aumentando gastos, funcionalismo público, tudo isso, nada contra, mas se não tiver dinheiro, como é que faz o orçamento? Aí você tocou no ponto fundamental, Walter. Nós estamos na contramão, certo? A defesa que tinha ali no Senado Federal, principalmente na Comissão de Assuntos Econômicos, e logo que eu cheguei ao Senado Federal, e vários senadores debatiam o seguinte: primeiro, a reforma administrativa. Para nós sabermos o tamanho que tem que ser a reforma tributária, primeiro vamos fazer a administrativa, corrigir essas distorções em todos os poderes. Aqui eu não digo só o judiciário ou só o executivo, mas o legislativo também. Nós estamos vendo aí muitas farras em algumas câmaras, assembleias, no próprio Congresso Nacional. Então, a reforma administrativa tinha que acontecer primeiro. Então, agora, depois de se falar, nós vimos aí alguns políticos dizendo, não, tem que ser administrativo, o próprio governo, mas sem aquela ênfase, né, sem aquela confiança, dizendo, não, nós temos que fazer primeiro administrativo, certo? Que aí seria o correto, fazer a reforma administrativa. Aí sim, com certeza a gente não ia ter tanto problema como está acontecendo agora no Senado, tanta discussão, e as audiências públicas, elas foram excelentes para isso. É humanamente impossível, até nós, senadores e senadoras, o parlamentar, entender de todos os setores. Eu tenho um pouco de vivência, através das empresas, entender um pouco de tributário, entendo um pouco do agro, certo? Mas entender de todos os setores. Então, nessas audiências públicas, como você leva, como amanhã, são 10 convidados, inclusive o governador de Mato Grosso, Mauro, vai estar lá conosco, falando sobre a questão do agro, que é o estado do agro, maior do que o estado de Goiás, né? Produtividade é o maior que tem. Eu vou chamar o intervalo para a gente, já que o senhor abriu aí a questão do agro, nós vamos voltar para falar das pautas, outras pautas de interesse do agro que estão lá no Senado. Eu estou conversando aqui com o senador Wanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, e daqui a pouco a gente está de volta no Questão de Ordem. Olá, estamos de volta com Questão de Ordem, hoje com o senador Wanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senador, esse semestre o Senado foi chamado para apitar e atuar em temas de grande relevância para o agronegócio brasileiro. O Marco Temporal das Terras Indígenas foi aprovado com grande maioria no Senado, mas o Supremo apitou de uma maneira diferente. Qual vai ser, na opinião do senhor, a saída para esse imbróglio nesse momento, na medida que isso afeta diretamente pequenos produtores que vivem em áreas que eles ganharam ou compraram, têm títulos e agora serão obrigados a sair? Altênio, primeiro nós temos que entender o seguinte: o marco temporal, o que está sendo reivindicado aí, já que o Supremo está legislando, na verdade ele está legislando, isso é uma matéria do Congresso Nacional, certo? Mas 70% do levantamento que foi feito, se estendermos essas demarcações mais ainda, que hoje já é muito grande no nosso país, 77% é da agricultura familiar. Agora mesmo está tendo lá uma desocupação
em São Félix do Xingu, as quase 3 mil famílias que está lá, a Força Nacional e tudo mais, indo para cima, é de agricultores familiares. E nós temos que buscar um pouco lá atrás isso. A reforma agrária ela foi incentivada pelo governo. Pelo governo. Você pega a década de 70, a ocupação da Amazônia Legal, muita gente veio do país inteiro. Seu pai, inclusive, né? Meu pai, ele foi a princípio, que era em Barra do Garça, ali, saímos de Iporá, sou natural de Iporá, foi para Barra do Garça, ali começou, tinha a reforma tributária, que era a Amazônia Legal, e ele não teve condições, ali era 200 hectares. E no início da década de 80, mais precisamente no ano de 80, nós fomos para o norte do país, que lá era mais fácil, que ninguém queria ir para Roraima. E lá ele adquiriu, e foi ser, através das áreas destinadas pelo INCRA, que é do governo federal. Ou seja, o governo incentivou a desmatar, a trabalhar a terra, para ter escritura, e depois, no caso lá do meu pai, da nossa família lá em Roraima, criou-se uma reserva de caboclo que era da Goiânia Inglesa. E ali foi desapropriado. É por isso que eu não acredito nessa questão que o governo vai pagar, que o governo vai indenizar. Balela. O meu pai perdeu tudo. O que chegou para pagar meu pai à época de indenização, mal deu para comprar a caminhonete velha que nós fomos de Mato Grosso, de Barra do Garça, para Roraima. Então, nessa linha, se o presidente sancionasse o projeto aprovado pelo Senado, talvez fosse mais interessante, porque a decisão do Supremo acaba jogando um rojão em cima do governo, porque quem vai dar conta de pagar, porque na decisão do Supremo está claro, se for o Estado paga, a União paga, mas paga com o quê? De onde vem o dinheiro? O senhor que é da Comissão de Assuntos Econômicos. O nosso ministro da Fazenda, que é muito bem intencionado, Fernando Haddad, ele está juntando dinheiro, já é centavo de tudo quanto é lugar para fechar as contas. Agora, segundo especialistas, né, essa indenização aí é trilhão, né? É cerca de 3 trilhões de reais. Aí você junta aí os precatórios, que o governo não está tendo condições de pagar. Né? Onde é que vai arrumar dinheiro para isso? Então é calote. E essas famílias, algumas delas, como aquela lá de Santa Catarina, mais de 100 anos que está ali. Quantas gerações? Estive lá. Você esteve lá. Então você conhece e sabe o que a gente está falando. Aí você pega aqui no estado do Pará, Rondônia, Roraima, que eu citei, Amapá, Acre, a maioria ali são famílias do sul, do centro-oeste, que foram para lá abrir. Você pega o sul do Pará, é só quase goiano. Senador, o senhor acha que o presidente Lula vai ser sensível a isso? Eu digo assim, há uma expectativa de que o presidente vete parte desse projeto aprovado pelos senhores. O que é possível negociar ali dentro? Tem uma questão relacionada a indígenas isolados, tem, se não me engano, mais algum tema relacionado à mineração. O senhor acha que é possível tirar alguma coisa dali e haver um acordo? Mas é um debate interessante. Os índios são isolados de quem? De nós, brasileiros? Porque as ONGs não. A CPI das ONGs está fazendo um trabalho excelente lá. Plínio Valério fala com propriedade. E eu conheço também, falo com propriedade, que eu morei em Roraima, eu conheço a reserva Yanomami, o Surucucus, conheço tudo aquilo lá que você pensar. De ir lá, não é de ver falar pela televisão. Eu fui também. Ali dentro, você sabe a dificuldade que é para nós brasileiros, inclusive os parlamentares agora, alguns foram barrados para ir lá. Olha só, mas as ONGs podem entrar. O Aldo Rebelo conta que quando era ministro, o presidente da Câmara, barraram ele para entrada lá, que tinha que ter autorização. O militar tinha que ter autorização de ONG. Agora, proíbe-se deles explorarem as terras deles ordenadamente, receber ali parte desses... Os Parecis de Mato Grosso, o Parecis hoje é o 5º maior produtor de soja, os indígenas produzem. Deixa eles escolher. O governo tem que ser o órgão que vai fiscalizar para ver se as coisas estão indo, se estão acontecendo. Agora eles estão com muita terra e passando fome. Porque lá nos Yanomamis, por exemplo, se não mandar cesta básica para eles, se não mandar medicamento, eles morrem. E mas isso vai continuar. Né? Só a ONG quer entrar. Então, onde fala, vai discutir com quem? O brasileiro não pode entrar, né? As ONG que entram. Qual que é a solução para o senhor? Vamos falar disso. Nós estamos diante de um cenário de, vamos dizer, uma briga de cá o Supremo, de cá o Congresso. O presidente Pacheco tem dado declarações importantes sobre o papel do Congresso
de legislar. O senhor acha que vai chegar um momento que a bola vai ser colocada e cada um vai entender seu espaço? Altênio, eu trabalho, torço para que isso aconteça. O presidente Pacheco está corretíssimo. Porque o que está acontecendo? Eu ando no meu estado, eu ando em outros estados, daqui a pouco nós não podemos mandar em lugar nenhum. Porque nos cobra, a sociedade está cobrando um posicionamento. Não é só dele, não, de todos nós, senadores e senadoras. Espera aí, vocês não vão fazer o papel de vocês, não? Nós colocamos vocês lá e votamos em vocês, foi para isso. Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua função. É nós não entrando em assuntos do Supremo e ele não legislando. Existe o judiciário. Agora nós temos que legislar. Está errada a forma que está sendo feito. Está definindo questão de aborto, de droga. O Rodrigo Pacheco, nosso presidente, apresentou um projeto. Quando pautar, vai ser aprovado por unanimidade, pode ter certeza, até mesmo por grande parte do governo, esse projeto. Então, nós estamos vendo aí tanta... Agora ficou definido que terra produtiva pode ser desapropriada dependendo Esse é um tema que eu queria tocar. É tão absurdo. Quem é que vai definir a questão social? Se você, Walter, uma área que está produzindo alimento, está gerando emprego, está gerando riqueza, a maior função social é essa. Ou eu estou enganado, Ceará? Sabe que eu estou em outro mundo? É o que eles estão passando. Como eu já disse, estão esticando a corda demais, né? Eu sempre cito aqui o Aldo Ribeiro, que é o nosso comentarista, que diz: o Supremo, e aí não vai crítica pessoal a ninguém, não conhece o Brasil que eles estão tentando legislar. Não Será conhece. que quando julgaram Raposa Serra do Sol, que eu conheço, sei a realidade que era daqueles índios ali, quando os arrozeiros estavam produzindo lá e pagando por usar a terra deles e empregando eles. Será que eles foram lá ver a realidade e foram lá hoje, a situação que eles estão? Não conhecem, não conhecem, tenho certeza disso. Tem que ir lá, tem que ver, tem que arrumar solução. Você imagina mais 400 pedidos de demarcação de terras. O que vai virar? 1 milhão, que aliás o censo já mostrou um crescimento assustador e até muita gente fala, como é que passou de 800 para 1 milhão e 600? São muitos que se dizem índios. Eu sei, autodeclara, porque hoje é autodeclaração. Por exemplo, se nós formos pegar, olhar a fundo mesmo, a minha esposa ela é macuxi, ela é índia. Eu também passo um pouquinho assim pela... E se a gente for procurar mesmo, pode olhar que a gente também é. Mas é isso que é o Brasil, não é? Um encontro de culturas, de pessoas que vieram para cá para construir, desbravadores. Então, assim, nada contra, né? Mas, como o senhor disse, cada um no seu quadrado, permitir que os indígenas que queiram desenvolvam atividades econômicas e que eles possam crescer como são nos Estados Unidos, no Canadá. E é interessante, Walter, que tem algumas pessoas aqui influentes no nosso país, vai para os Estados Unidos, vai nos cassinos dos Estados Unidos, chega aqui elogiando o índio americano que é inteligente. Lá eles têm aviões, eles têm carrões, eles têm isso, até cassino eles têm, certo? Mas lá deixaram eles optarem, não deixou eles lá, como está lá os Yanomamis e tantos outros lá, né, só pegando doença, não tem comida, em cima do minério, como tem lá. E não adianta ali, eu disse que eu conheço a realidade. O Collor dinamitou na época que ele foi presidente, ele dinamitou todas aquelas pistas lá de Roraima, como fizeram agora, queimou dragas, queimou tudo, certo? Mas onde tem riqueza, tem ouro e não tem regulamento, o Estado está ausente, o garimpeiro volta no outro dia. Eles estão lá porque tem muito ouro, tem muito minério. E é preciso que o Brasil aprenda a explorar tudo isso para todo mundo tirar benefício. O nosso tempo chegou ao final. Senador, obrigado por ter vindo. Muito bom o papo, gostoso. Também gostei. O senhor está sempre convidado a vir aqui. Sucesso aí nos projetos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Obrigado. Eu conversei aqui com o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E a gente se encontra semana que vem em um próximo Questão de Ordem.